Olá, pessoal. Professor Emanuel aqui. Conforme prometido, vou corrigir a prova do concurso no PSS, né, do TPA, do OGMO de Paranaguá, tanto para estivador quanto para conferente, né? Então, vamos lá rapidinho. Temos aí 14 questões. É, tá aí meu Instagram, né, onde eu falei que ia corrigir, mas eu estou publicando aqui no YouTube o vídeo completo, né? Esse daqui foi um material que eu fiz para os meus alunos do preparatório para o curso para o PSS do TPA, né? Mostrando quais seriam, dentro de todos os assuntos do edital, dos 24 itens do edital, quais seriam aqueles assuntos mais prováveis de cair na prova, né? E felizmente eu consegui acertar vários deles aí, né? Como a gente vai ver na sequência. Bom, primeira questão da prova do estivador era sobre o Word, né? Então dizia: os textos no Word podem ser alinhados de muitas maneiras. Marque a alternativa correta. Marque a alternativa correta, que corresponde aos tipos de alinhamento disponíveis no Word. Bom, alinhamento dá para ser aquele texto alinhado à esquerda, dá para ser o texto alinhado no meio, né, centralizado, dá para ser o texto alinhado na direita e dá para ser o texto justificado. É o texto que deixa de forma equidistante em cada linha, né? Ele pergunta: os textos podem ser alinhados de muitas maneiras. Marque a alternativa correta, que corresponde aos tipos de alinhamento disponíveis no Word. Então, a alternativa A, esquerda, recuo. Não, esquerda não é recuo, é alinhamento à esquerda. Então, está errado. Centralizar está correto, beleza. Direita não é recuo também, é alinhamento à direita. E preencher também não é um alinhamento. Alinhar à esquerda, correto. Centralizar, correto. Alinhar à direita, correto. Justificar, correto. Esquerda, recuo, não, tá errado. Centro, não tem, é centralizar, né? Direita não é recuo, alinhamento à direita. Justificar estava correto, mas o resto estava errado. Alinhar à esquerda tá certo, centralizar tá certo. Alinhar à direita tá certo, mas preencher tá errado. Então, alternativa B era a resposta certa. O gabarito preliminar marcou a B também. Vamos em frente. Ah, só um detalhe. Aqui eu peguei a minha prova como base, né? Então, em geral, os concursos fazem vários tipos de prova. É a mesma prova com as mesmas questões, mas para evitar que um candidato cole do outro, né? Fique olhando para o lado, para frente, para trás, eles fazem tipos diferentes de prova que embaralham as questões, né? Então, tipo um de prova tem uma ordem de questões de alternativa. Tipo 2 tem outra ordem, mas é a mesma prova, né? Então, esse número aqui das questões pode variar, no caso do gabarito preliminar de vocês, né? Aí, questão 25. Esse recurso no Excel permite, por exemplo, colorir as células que são maiores do que um determinado valor. Colorir as células que são maiores que um determinado valor. Marque a alternativa correta que corresponde a esse recurso do Excel. Macro é para criar programações no Excel, não é? Função, em geral, a gente tem soma, a gente tem multiplicação, a gente tem função C, a gente tem função mínimo, média, enfim, tem uma série de funções. As funções, em geral, fazem fórmulas específicas, têm comandos específicos, mas não são para colorir as células baseado num determinado valor. Quem faz isso daí? Quem faz isso daí é a formatação condicional, alternativa C. E fórmula também não é. Risca a fórmula, risca a função, risca a macro, alternativa C. Vamos ver o gabarito preliminar também trouxe a alternativa C como a correta. Vamos em frente, questão 26. Uma impressora multifuncional tem a capacidade de escanear e imprimir. Sendo assim, ela entra na categoria de dispositivos de entrada e saída. Como a saída. Bom, a impressora multifuncional que escaneia e imprime é um dispositivo de saída, né? Porque ele
faz o output de informações que a gente coloca nele. Mas ele também faz o input, porque é possível escanear também. Então, input é a entrada, né? Output é a saída. Então, ele faz as duas coisas. Então, ele se encaixa como um dispositivo de saída? Não. Ele se encaixa como um dispositivo de entrada e saída. Ele se encaixa como um dispositivo de entrada? Também não, é entrada e saída. Armazenamento, nada a ver. Então, entrada e saída, híbrido. É um tipo de dispositivo híbrido, porque ele tanto entra com informações para o computador processar, como ele também sai com informações que são processadas no computador. Quando você escaneia, por exemplo, um documento ou uma foto, você está entrando, né? Você está fazendo um input de informações para o computador processar. E quando você dá Ctrl P ali, imprime um documento, você está colocando informações para sair do computador, né? Está fazendo o output de informações, então entrada e saída. Inclusive, no nosso curso, a gente viu isso daqui com vários exemplos, né? Então, uma questão bem tranquila aí. O gabarito trouxe a letra D também, beleza? Questão 27. É o protocolo principal da web, utilizado para a comunicação entre programas servidores de hipertexto e os programas navegadores ou clientes de hipertexto. Marque a alternativa correta que corresponde ao protocolo da internet descrito. Esse protocolo de hipertexto é o HTTP. FTP não é. Mail to é para mandar e-mail. URL tem a ver com o nome do domínio lá. www e tal. Ponto, tal, 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 ponto, tal, tal, tal. Então a resposta era HTTP. Inclusive, no nosso curso preparatório, a gente também viu esse exemplo, né? Então, uma outra questão aí que foi bem tranquila para quem estudou essa parte aí comigo, né, no preparatório. O, o gabarito trouxe a questão, a alternativa A como correta, né? Beleza? Vamos em frente. Questão 28. Esse recurso do Windows é possível por meio desta ferramenta, ou, perdão, esse recurso de software no Windows é possível por meio desta ferramenta. Tá escrito de maneira equivocada aqui, né? Tipo, tá faltando palavra aqui, mas diz. Você pode gerenciar processos com esse recurso, encerrar programas problemáticos, verificar o quanto do processador e da memória RAM estão sendo utilizados e muito mais. Marque a alternativa correta que corresponde a essa ferramenta no Windows. Qual ferramenta que faz isso? Configuração do sistema? Não é. Gerenciador de tarefas ou Task Manager. Quando você aperta Ctrl Shift ESC, você abre o gerenciador de tarefas, que dá para ver ali os processos, os serviços, o desempenho, né? Quanto está sendo consumido da memória RAM, do processador, do disco rígido e por aí vai, né? Gerenciador de disco não é, e gerenciamento do computador não é. Então, resposta certa. B, gerenciador de tarefas. O gabarito preliminar também trouxe a B, então está correto. Vamos em frente, questão 29. Um software de correio eletrônico possui campos de destinatários. Um dos campos é para enviar o mesmo e-mail sem que outros saibam desse destinatário. Marque a alternativa correta que corresponde ao campo de destinatário oculto. Quando você vai enviar um e-mail, você pode enviar. Você coloca o endereço de e-mail que você quer enviar. E depois tem a possibilidade de você colocar com cópia, que é o CC, né? Quando você colocar com cópia, os destinatários vão se enxergar que você mandou o e-mail para uma pessoa, para duas pessoas, para três pessoas, vão enxergar todas as pessoas que foram destinatárias do seu e-mail. Mas quando você não quer que os destinatários se enxerguem entre si, ou quando você quer que uma parte dos destinatários se enxerguem, você coloca em cópia. Mas os que você não quer que sejam enxergados, você coloca em cópia oculta, que é o CCO, cópia oculta. Então não é o CC, não é o para, não é o assunto, CCO a resposta. Alternativa D, questão 29, o gabarito também trouxe a alternativa D. Questão 30. Esse componente de hardware é um elemento fundamental do computador. Ele executa as instruções dadas pelos softwares. É o principal componente da placa-mãe. Marque a alternativa correta que corresponde ao componente descrito. Quem foi meu aluno no preparatório? A gente fez várias dessas questões aí, eu falei disso nas aulas. Inclusive perguntei isso para vocês, falei assim na época, né? Ah, a banca pode cobrar esse tipo de questão aqui dessa forma aqui, né? E esse componente não é o chipset, não é a memória RAM, não é o HD, é o processador.
também conhecido como cérebro do computador, né? O processador que executa as instruções dadas pelos softwares. Beleza? O gabarito também trouxe a C, então tá aqui a prova do estivador. A prova do estivador foi bem amarradinha ali, ela não deu muita margem para recurso, né? As questões elas estavam bem, assim, pedindo de forma bem objetiva os conceitos ali que traziam no edital, né? Então, a princípio, se vocês quiserem fazer recurso para da prova do estivador, eu vou orientar vocês também, mas vocês têm que ter noção de que a banca ela não errou aqui na elaboração dessas questões, né? Então, espera. Deixem aí nos comentários como é que vocês foram na prova, né? E se vocês acham que tem alguma questão que poderia ser anulada, né? E a gente vai se falando aí, né? Lembrando que hoje é o último dia para a gente. Hoje, quarta-feira, dia 20, né? Até o 23h59 é o dia para a gente mover os recursos, né? Bom, agora vamos lá para a prova do conferente, né? Questão 24 da prova do conferente. O teclado é uma das principais ferramentas que usamos para interagir, principais ferramentas que usamos para interagir e introduzir dados no computador. Marque a alternativa correta, que corresponde à classificação de dispositivos do teclado. O teclado é um dispositivo de armazenamento? Não, não é. O teclado é um dispositivo de entrada? Sim, é. Porque ele entra com dados para ser processados no computador, né? A gente digita a tecla e o computador processa isso e mostra o texto que a gente está escrevendo, né? O teclado é um dispositivo de saída? Não, não é. O teclado é um dispositivo de entrada e saída? Não, não é. Na prova do estivador, inclusive, cobrou esse mesmo conteúdo, mas sobre o exemplo da impressora multifuncional, né? Falando que era um dispositivo de entrada e saída. Esse sim, dispositivo de entrada e saída. Teclado não, teclado é um dispositivo só de entrada. Beleza, o gabarito trouxe a questão, a alternativa B, tá correto. Questão 25. Na célula, em uma planilha do Excel, para fixar uma linha ou coluna de uma referência de célula, deve ser especificado o símbolo cifrão. Marque a alternativa correta que corresponde à ação na célula D4 em uma planilha do Excel com essa informação: cifrão D, cifrão 4. Quando você faz o cifrão no Excel, você está travando a linha ou a coluna. Então, se você faz o cifrão aqui no D, você está travando a coluna D. Se você faz cifrão D e cifrão 4, você está travando a coluna e está travando a linha também. Então, ele perguntava o que ia acontecer aqui, né? Se a pessoa colocasse cifrão D, cifrão 4. Então, ele fixa a linha e a coluna. É isso aí. Fixa a linha e a coluna. Aí, alternativa B, fixa apenas a linha, permitindo variação da coluna. Falso. Se fosse fixar apenas a linha, ele ia estar assim, ó, D, cifrão 4. Porque daí o D ia ficar em aberto. Se você arrastasse para o lado, ele ia pegar a coluna E, ia pegar a coluna F, mas a linha 4 ia ficar bloqueada. Não fixa a linha nem a coluna, mentira. D, fixa apenas a coluna, permitindo variação da linha. Não, se fosse para fixar apenas a coluna, seria assim, cifrão D e 4. 4 ficaria livre. Cifrão D. Então também não é D, resposta certa A. Gabarito, resposta certa A. Gabarito preliminar, correto. Questão 26. Essa opção nos navegadores de internet permite, quando ativado, navegar em sites e acessar páginas da internet sem deixar rastros, ou seja, sem gravar históricos e informações na memória do computador. Marca a alternativa correta, que corresponde à opção descrita. Nova aba faz isso? Não, nova aba não faz isso, ela só abre uma aba para você continuar navegando. A opção favoritos faz isso? Permite que você acesse sites sem deixar rastro? Não, a opção favoritos é para você justamente deixar um rastro, que você quer salvar as páginas que você visita. Navegação anônima, é isso aí, navegação anônima. Geralmente fica um cara com tipo um disfarce ali, uma mascarinha, alguma coisa assim, para dizer que você está numa navegação anônima. Ou quando você coloca, tipo, do Chrome, na navegação normal a tela é branca, o fundo é branco. Quando você vai para navegação anônima, fica o fundo escuro, né?
também não é histórico. O histórico é justamente você registrar a tua navegação. Então, questão certa, a alternativa certa era a C, navegação anônima. Questão 27. É o nome dado ao dispositivo de rede que tem por função regular o tráfego de rede entre. Opa, espera aí, vamos lá. É o nome dado ao dispositivo de rede que tem por função regular o tráfego de rede entre redes distintas e impedir a transmissão de dados nocivos ou não autorizados de uma rede a outra. Marque a alternativa correta, que corresponde ao dispositivo descrito. Access Point não é. Access Point não faz isso. A Bridge também não faz isso. Access Point e Bridge são apenas para aumentar ou compartilhar uma rede que já existe, né? Proxy é uma ferramenta que fica dentro do firewall. Mas ele não faz isso. Quem faz isso é de regular o tráfego de rede entre redes distintas e impedir a transmissão de dados nocivos ou não autorizados de uma rede é o firewall. Inclusive, eu dei o exemplo no nosso curso lá sobre quem já tinha jogado online, alguma coisa assim, quando você vai instala um jogo, vai querer jogar online, a primeira coisinha que aparece, apita uma janelinha, ele abre uma pop-up, né? Uma janela perguntando se você autoriza, se você permite o tráfego de rede naquele programa, né? Que geralmente são jogos de quem quer jogar online, né? Então, uma outra questãozinha que foi de boa aí para quem fez o preparatório, né? É questão 27. O gabarito preliminar trouxe como firewall. Beleza. Essa questão aqui é uma questão, primeira, que eu acho que é uma pegadinha e que, a princípio, eu pensei que ela estava errada. Inclusive, eu errei essa questão na prova, né? Eu fui induzido ao erro e eu é, acho que é possível fazer recurso sobre ela, né? Porque ela é meio dúbia, assim. Então, vale a pena fazer recurso porque não a gente já tem, né? Ele fala, são dispositivos desenvolvidos com a finalidade de aplicar políticas de segurança ao tráfego de dados entre um computador e uma rede ou entre eles, bloqueando qualquer transmissão não autorizada de informações. Até aqui, parece que a resposta é firewall. Além disso, também protegem contra invasões e ataques de malwares. Agora complicou, porque quem protege contra ataque de malware é o antivírus ou o anti-spyware, né? Daí fala, monitorando as portas do protocolo TCP/IP. Quem monitora as portas do protocolo TCP/IP é o firewall. Aí diz, marque a alternativa correta que corresponde ao programa descrito. Aí tinha a alternativa A, firewall, poderia ser, né? Proxy não é. Anti-spyware, poderia ser por essa parte de proteger contra invasões e ataques de malwares, né? O spyware é um tipo de malware. Então, o anti-spyware protege contra invasões e ataques de malware, assim como o antivírus também. Então, essa era uma questão que ficou bem complicada, ficou truncada, embolou o meio de campo, né? E eu fiquei em dúvida, principalmente entre firewall e entre antivírus. É, porque ele descreveu várias características aqui, e assim, não é função do firewall proteger contra ataques de malwares. Em geral, a função do firewall é proteger a rede de acesso não autorizado. Então, monitorar ali o protocolo TCP/IP é uma atribuição do firewall. Aplicar políticas de segurança ao tráfego de dados entre um computador e uma rede ou entre eles também é uma questão do firewall. Mas ficou dúbia a questão. Então, eu vou fazer o recurso, inclusive, sobre isso para ver se a gente consegue anular essa questão aí. Mas a resposta que o gabarito trouxe, eu marquei na prova aqui o antivírus. E a resposta que o gabarito trouxe foi o firewall. Então, fiquem atentos aí para a gente fazer recurso. Eu vou fazer, vou colocar como link aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem usar e a gente fazer recurso dessa questão. Bom, indo em frente, questão 29 é uma posição determinada para alinhamento do texto em um local específico na página. É possível fazer textos alinhados em forma de tabela e ainda usar pontos para separá-los. Marque a alternativa correta que corresponde a esse recurso no Word. O alinhamento faz isso. O alinhamento ele coloca ou para a esquerda
ou para a direita, ou no centro, ou ele coloca justificado. Essa parte aqui de fazer textos alinhados em forma de tabela, ele não faz. A margem é a parte em branco da folha. Essa parte aqui que fica entre o texto, essa partezinha aqui que fica entre o texto e o limite da folha. A margem, ela alinha o texto em um local específico da página, tudo bem, mas ela não faz textos alinhados em forma de tabela e usa pontos para separá-los, então também não é. Quem faz isso daí é a tabulação, que inclusive faz aquele esquema quando você quer, por exemplo, colocar aqui item 1, você quer criar um índice, né, um sumário, você consegue fazer isso daqui. O item 1 está na página 10. Então você consegue, né, colocar separado por ponto o texto numa parte específica da página. Se você quisesse colocar o texto aqui no meio também, você conseguiria. Aí você faria aqui, colocaria um texto aqui, pontinho, texto aqui, aí depois pontinho, texto aqui. Quer dizer, ia ficar tipo num formato de tabela. O recuo também não é. O recuo é a distância entre o limite da folha e da esquerda e até onde começa a escrever o texto. Ou da esquerda ou da direita, né? Então você consegue ter um texto aqui, ó. Você consegue recuar um texto aqui para ficar no meio. Quando você vai fazer uma citação, geralmente você usa recuo, né? Então a resposta certa era tabulação. O gabarito trouxe tabulação. Essa questão era, eu achei difícil essa questão porque era muito específica, né? Você tinha que saber esses detalhezinhos aí para poder diferenciar uma coisa da outra. Senão você facilmente poderia marcar a margem, né? Como resposta. Então, a questão 30 é o termo usado para referir-se aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número de pessoas. Quando o conteúdo é exclusivamente comercial, esse tipo de mensagem é chamado de UCE. Marque a alternativa correta que corresponde ao malware descrito. Spyware é um malware espião, então não é. Vírus também não é, muito genérico isso daqui. Cavalo de Troia também não é. Cavalo de Troia geralmente é aquele software que ele aparece assim como se fosse um jogo ou sei lá, um aplicativo qualquer, mas na verdade ele é um cavalo de Troia. Quando você instala ele, ele não é aquele software que você queria. Ou ele é aquele software, mas ele instala uma outra coisa junto, quer dizer, vem, né, ele é um cavalo de Troia, vem uma surpresa desagradável junto. Quando fala sobre e-mails não solicitados, enviados a um grande número de pessoas, nós estamos falando de spam. Inclusive, a gente viu isso também no curso preparatório, com bem esse exemplo, que nós vimos umas questões que era justamente sobre isso e caiu a questão bem desse jeito na prova, né? E aí o gabarito preliminar trouxe como resposta o spam, então tá certo, no final ficou assim, né? A questão 28 aí, coloquei como asterisco, que é uma questão passível de recurso. Obviamente que pode ser que a gente não consiga ganhar o recurso ali, porque a banca pode argumentar que a definição, ela vai pegar alguma definição de algum autor ou na bibliografia, então vai mostrar que era justamente aquilo dali, que o firewall tanto pode servir para cuidar da questão do tráfego da rede, né, para que a rede não seja invadida por acesso não autorizado, mas ela também pode proteger contra malware e cuidar do protocolo TCP/IP, a gente sabe que é uma atribuição do firewall já. Mas ainda assim, vamos mover o recurso porque o não a gente já tem, né? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado aí, né? Deixem os seus comentários para a gente seguir falando aí sobre o concurso, né? O concurso passou a etapa das provas objetivas, mas ainda tem, né? Agora em dezembro, daqui a um mês, mais ou menos um pouco menos de um mês, no dia 14 e 15, vai ter o teste de aptidão física, né? O TAF. Então, se você tem a chance de ficar entre 2 vezes e meio o número de vagas imediatas, né? Que é o que está escrito no edital, você tem muitas chances de ir para o TAF. Então você tem que estar se preparando já para o TAF. Já era para ter, se possível, já era para estar se preparando antes, né? Agora, se não se preparou antes, tem que começar já.
porque tem menos de um mês até o TAF, né? Beleza? Vamos falando, pessoal. Vou continuar postando na medida do possível aí informações sobre o PSS do TPA, do órgão de Paranaguá, no meu Instagram, no YouTube, e a gente vai se falando aí, beleza? Um abraço aí, bom feriado para vocês e façamos os recursos aí para a gente ver se a gente consegue reverter um pontinho ou outro aí. Todo pontinho, um ponto a mais sempre ajuda, né? Beleza? Até mais.